Olá, gurizada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, essa aqui é a parte 3 da nossa aula 2 da disciplina de psicometria, tá? E vai ser uma parte bem curtinha, né? Para a gente discutir a questão do erro de medida, tá? Eu agora estou sendo youtuber, eu estou me adaptando, assim, que as aulas eu espero que cada vez fiquem melhores, porque eu vou aprendendo a organizar, editar vídeos, etc. E temos pipoca para a nossa aula ficar legal. Vocês aceitam? Bom, enfim, eu só estou oferecendo porque eu sei que vocês não têm como pegar, né? Mas a ideia, então, é deixar as pipocas aqui, porque eu não posso dar aula de boca cheia, e falarmos do erro de medida numa aulinha bem curta, né? Então deixe seu like, não sei se eu estou pedindo like demais, assim, mas é que eu vejo os youtubers fazendo, eu quero fazer igual, quero ser descolado que nem o povo do YouTube, assim, né? Então tá, mas vamos lá falar dessa história do erro de medida, tá? Uh, Inicialmente eu queria começar essa aula perguntando se é legítimo usar números para descrever os fenômenos da ciência, porque pode não ser legítimo, assim, mas eu acho que é assim, a gente, pelo menos dentro do que a gente vem discutindo até aqui, é até vantajoso descrever, usar os números para descrever os fenômenos da ciência, assim, tem muita vantagem, a ciência evolui quando começa a usar números, as descrições ficam muito mais precisas quando a gente está trabalhando com número, né? Mas, entretanto, esse número que a ciência produz, que a medida produz, ele não pode ser entendido como um número matemático. Uh, É porque a gente está lidando com um número estatístico. E tem muita diferença do número na matemática e na estatística. Assim. O número da estatística ele sempre vai ter um erro. Assim. O número na estatística ele não é aquele número exato. Ele é o ponto mais provável entre os pontos de um intervalo. Então, sei lá, se fazer uma pesquisa eleitoral, digo que o candidato A tem lá 40% das intenções de votos. Na verdade, ele tem alguma coisa entre, sei lá, 38, 42, mas pode ser que fuja disso aí, pode ser que vá para 45. Então nunca se sabe, né? A gente está falando sempre do ponto provável porque a gente não está lidando com a matemática. E por isso que a gente sempre vai trazer o número com um cão de guarda, que é o apelido dele, que é o desvio padrão. O desvio padrão sempre vem acompanhado da média. Se vocês lerem, pegarem artigos científicos que mexam com análises quantitativas, enfim, sempre que o artigo citar uma média, vai ter um desvio padrão do lado, pelo menos se os pareceristas revisaram direito e pediram isso, né? Mas sempre vai ter um desvio padrão do lado. A ideia é que uma média venha acompanhada disso. E o desvio padrão é uma medida de dispersão. A gente tem que falar do quanto que essa média está se dispersando, porque aí a gente vai saber também o erro provável que cometemos quando a gente assume o número como uma medida daquele objeto. A gente assume esse erro que a gente está falando é assim, se a gente assumir que aquilo é exatamente 40%, que erro que eu posso estar cometendo? Qual que é esse erro, né? A única ciência que não ocorre erro é a matemática. Matemática, se eu somar 2 com 2, não tem como errar. 2 e 2 são 4, exceto por erro de lógica. Façam a conta direito, né? Pelo amor de Deus. Se fizer a conta errado, não aí erra, mas se fizer a conta certo, não tem probabilidade, possibilidade de ter erro. Mas o erro não inviabiliza a medida nem a ciência, né? A ciência ela faz parte da ciência à medida com erro. De novo, os colegas físicos de vocês engenheiros, qualquer um dessas áreas ditas exatas, assim, vão pegar para vocês, não dá para medir em psicologia, porque vocês medem com muito erro. E isso é uma mentira, assim. Quer dizer, é uma verdade. Só que eles não falam da outra parte da verdade, que é a física, a engenharia,
áreas exatas também medem com erro. Erro de medida é uma coisa que faz parte da ciência. Então não enche o saco, assim, todo mundo mede com erro. Isso não é uma coisa que vai inviabilizar uma medida na psicologia. Manual do que fazer com erro, assim, tipo manual de televisão, assim, TV não liga, problema, TV não liga, causa, TV não está na tomada, solução, bota a TV na tomada, e assim por diante, né? E a gente vai ter erros do tipo instrumental, que a causa é o instrumento, solução, calibra-se o instrumento. E o problema, o que está causando erro de medida é o instrumento, a gente tem que calibrar ele melhor. Pode ter erro de observação, a causa desse problema de observação são as diferenças individuais. Pessoas são diferentes, cada um observa de um jeito. Então, solução para isso, prestem atenção, né? E vamos treinar para todo mundo fazer e corrigir da mesma forma, assim, a maneira como é corrigida, sei lá, a questão qualitativa no Enem, uma questão aberta, enfim, ela é corrigida por mais de uma pessoa para evitar esses erros de observação e espera-se que todo mundo corrija do mesmo jeito. Se cada um corrigir de uma maneira diferente, vai chegar em resultado diferente, isso é um problema. Pessoas diferentes têm que observar da mesma maneira, senão alguém está errando. Aí nós estamos falando de erro, ou os dois estão errando, enfim. Erro sistemático, ele se deve a um fator específico que que aqui a gente está falando de uma maneira geral, é um fator específico e em geral é algum fator específico, e a solução para isso é controle experimental ou estatístico, ou seja, se está tendo um erro e sempre é a mesma coisa que está dando erro, sempre puxando para um lado, a gente faz um controle experimental ou estatístico, sei lá, sempre... Eu estou tendo, sei lá, sempre os da escola pública estão tirando uma nota melhor ou pior naquela prova, então é sempre aquele fator específico que está causando. Então a gente faz um controle experimental, tira da escola pública, tira da particular, ou estatística, existe como fazer isso. O nome da técnica de estatística para fazer esse controle experimental é análise de covariância. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, é só para curiosidade quem quiser avançar. E se o erro aleatório, que é o oposto sistemático, é um erro que a gente não sabe por quê, a origem dele é desconhecida, e a gente sempre vai ter erros que a gente não sabe por que está dando aquele erro, e a gente resolve na teoria da probabilidade. E o último tipo de erro que é considerado pelo Pasquale é o erro amostral, causa desse erro é a seleção da amostra, e aí a gente vai para uma representatividade amostral, assim, vamos voltar para o conteúdo lá da estatística, e a gente vai trabalhar com amostras representativas, sem ser por conveniência, amostra aleatória. Melhor amostra é a amostra aleatória simples. A gente pode trabalhar com uma amostra estratificada, que não vai ter erro, mas a gente pode ter feito essa estratificação errada, enfim. Então, a nossa amostra é uma fonte de erro. Tá? Tudo que a gente puder fazer para diminuir os erros de medida deve ser feito. A gente tem que tomar esses cuidados, porque o erro é uma ameaça à correta tomada de decisões. Se eu errar, eu vou tomar uma decisão errada. Assim, se eu achar que o candidato A vai ganhar a eleição, eu vou botar todas as minhas fichas lá na bolsa. Se achar que o B vai ganhar, vai botar todas as minhas fichas, tirar lá da bolsa, enfim. Mas aí, se tem erro de medida e acontece o oposto do que estava prevendo, eu vou perder dinheiro. Se tiver erro de medida na engenharia, o prédio cai, né? E se tiver erro de medida na psicologia, eu vou pegar alguém que sei lá, não está deprimido e vou botar numa terapia desnecessária. Eu vou pegar alguém que está deprimido e deixar o cara deprimido e piorar o estado dele e não fazer nada. Então, o erro é uma ameaça correta a tomar decisões, quanto menor o erro, melhor, né?
mas a gente nunca vai controlar esse erro inteiramente em nenhuma ciência, só na matemática, né? Então, para isso que a gente vai recorrer à teoria do erro. Esse erro, como foi dito, ocorre também por motivos aleatórios, desconhecidos, e a melhor maneira, então, de definir o erro é a curva normal, porque a curva normal ela é uma curva dos eventos aleatórios. A curva normal ela descreve os eventos aleatórios. Então, ela é a melhor maneira de representar o erro. Então, a gente vai ter a nossa média lá no centro, num ponto central, e o erro de medida se distribuindo numa curva normal em volta, assim. Então, o que isso quer dizer? Assim, candidato A tem 40% das intenções de votos. Se calcula na margem de erro, ele tem entre 42 e 38, 38 e 42, enfim. Tem aquele intervalo que está dentro da margem de erro. Só que é muito mais provável que ele tenha 40 do que ele tenha 42. É muito mais provável que tenha 41 do que 42. Então, quanto mais no meio, porque é uma curva normal, maior a probabilidade desse evento acontecer, né? Tá. Quanto maior a amostra, menor o erro também. Então a gente, por isso que na psicometria a gente trabalha com amostras grandes, tá? Só assim eu deixei essa demonstração da curva normal, vou tentar demonstrar ela aqui, ver se eu consigo editar esse vídeo para fazer a demonstração, senão vou acabar postando sem isso, tá? Mas enquanto maior maior a amostra, menor o nosso erro. Eu acho que eu vou deixar um link para isso. Deve ter no YouTube essa demonstração. Na prática, então, da pesquisa, uma amostra com 30 casos ela é suficiente para que uma distribuição se aproxime da distribuição normal. Então, Pasquale tem essa coisa de 30 casos o suficiente para é o mínimo, assim, para se ter minimamente, toscamente, uma curva normal. E o cálculo que se utiliza é o erro padrão de medida, que ele é igual ao desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n menos 1, tá? Então, essa fórmula porque é interessante, tá? Porque o que é o erro padrão de medida? É o desvio padrão. A gente tem esse desvio padrão, essa medida de dispersão, e ela é dividida pela raiz quadrada de n menos 1. O que significa? Esse desvio padrão vai ser reduzido, primeira coisa. Porque, sei lá, se eu tiver uma amostra de 37, vamos botar um número redondo aqui, vai dar 36 aqui embaixo. E então vai ser o desvio padrão dividido por 6. E notem assim, eu tenho uma raiz quadrada. Sei lá, se eu tiver que dividir aqui esse desvio padrão por 1000, ou por, sei lá, por 1000, que é a raiz quadrada de 10.000, ou se eu tiver que dividir por 10.000, que é a raiz quadrada de 100.000, enfim, o que eu quero que vocês notem é que se eu vou aumentando muito a amostra, eu não mexo tanto no meu erro de medida, assim. Se eu trabalhar com uma amostra gigantesca, independente se é de 1.000 ou de 10.000, eu vou ter um erro muito pequeno, tá? Por essa fórmula. Tá? Mas se eu estou trabalhando com uma amostra pequena, assim, de uma amostra de 4 para uma amostra de 10, faz muita diferença acrescentar só esses 6 casos, vai mudar bastante meu número, mas de 1.000 para 10.000 vai dar mais ou menos o mesmo número, assim, mesmo eu acrescentando muita coisa. Mas a ideia é que quanto maior a amostra, maior vai ser esse número aqui,
e, portanto, que é o número que está sendo dividido. Então, portanto, maior esse número, maior a amostra, menor o meu erro de medida. Por isso que a gente tem que trabalhar com amostras grandes. Tá? Então, essa é a ideia dessa fórmula. Tá? E aí, para essa aula vai ser mais curta, é isso. Vou comer pipoca, vou ver NBA e nos vemos na parte 4 aqui do vídeo, tá? Deixe seu like, deixe seu joinha e até mais, assim, né? Eu tô querendo virar youtuber, né? Se vocês tiverem... Eu preciso de um bordão, assim, para ser um youtuber, né? Então, tô tentando criar, né? E conforme eu vou pegando prática, eu vou editando melhor esses vídeos, tá? Então, até a parte 4, gurizada. Até!